endometriose é uma doença inflamatória crônica que provém de células que revestem a camada interna do útero. Essas células, elas se implantam externamente na cavidade abdominal, causando assim os sintomas ou não. Algumas pacientes podem ter sintomas dolorosos, outras podem ser que não tenham, mas a investigação, a suspeita parte das pacientes que realmente têm sintomas. E os sintomas podem ser infertilidade, a dificuldade de engravidar, ou cólicas menstruais muito dolorosas, dor na relação, dores abdominais difusas, distensão abdominal, dor para evacuar, dor para fazer xixi, enfim, tem que especular com a paciente quais são os sintomas que ela está apresentando. Bom, a endometriose é uma doença que às vezes leva 8 anos para se fazer o diagnóstico, justamente porque ela tem sintomas muito inespecíficos, muitas vezes parecendo sintomas de outras doenças. O que chama mais atenção é quando a paciente tem uma cólica menstrual muito forte e não é muitas vezes valorizado também, porque está estigmatizado que a mulher tem cólica e ela tem que ficar com aquela cólica mais forte, que isso é normal, e não é normal. A cólica da paciente, a dor da paciente, ela tem que ser valorizada durante a consulta ginecológica em geral, né? Então, a partir dos sintomas da paciente, nós vamos investigar para saber se ela é portadora da doença ou não. A paciente, ela pode começar a usar inúmeras medicações durante a sua menstruação. Se isso começar a ter uma frequência muito alta, ela não conseguir continuar com as suas atividades habituais, as suas atividades laborais, exercícios físicos, não ter um relacionamento social por conta da dor, ela está afetando a vida dela, isso não é normal. Se ela começa a ter que tomar remédio muitas vezes ao longo do dia, para aliviar aquela dor que ela está sentindo, isso passa a não ser normal. A dor ela tem que ser esporádica e o uso de remédios para o tratamento da dor tem que ser eventual. Para a realização do diagnóstico da paciente, primeiro tem que fazer uma consulta e ir em busca dos sintomas que ela sente. Perguntar para ela como que é o ciclo menstrual, se ela tem dor fora do ciclo menstrual, se ela tem alteração intestinal ou alterações urinárias. O especialista, geralmente, ele sabe procurar a doença, ele sabe perguntar para a paciente o que ela sente, como que ela sente, para ela trazer essas informações. Aí, a partir disso, nós faremos um exame físico e pediremos exames de imagem para corroborar com o diagnóstico, para a gente tentar buscar o diagnóstico da paciente. Para o diagnóstico definitivo da doença, nós precisamos realizar a cirurgia e, na cirurgia, tirar esses focos que vai ser enviado por uma avaliação do tipo de célula. Dessa forma, nós temos o diagnóstico definitivo da doença. Porém, nós não precisamos levar todas as pacientes para a cirurgia. Com os exames de imagem que nós temos hoje em dia disponíveis, nós conseguimos ter essa suspeita diagnóstica, que na grande maioria das vezes é compatível com os achados cirúrgicos, e assim traçar o melhor tratamento da paciente. Para o tratamento da doença, nós temos algumas vertentes. Uma delas é o tratamento clínico, que não exclui os outros tratamentos. A paciente sempre deve manter o tratamento clínico. Ele pode ser um tratamento medicamentoso, com a mudança do estilo de vida, entre a parte nutricional, a parte dos macronutrientes. Outro tratamento seria a cirurgia, que por sua vez é a retirada dos focos de endometriose. Quando a gente decide por tratamento cirúrgico da paciente, ele preferencialmente deve ser realizado de forma minimamente invasiva, ou seja, alguns furinhos na cavidade abdominal, para entrar na parede abdominal para a gente prosseguir com o tratamento. Existem duas formas de se fazer a cirurgia minimamente invasiva. Uma é a videolaparoscopia, que nós usamos uma câmera de vídeo que entra no abdômen da paciente, também por esse buraquinho pequenininho, e a partir daí nós trabalhamos nessa cavidade da paciente. E a outra forma é a cirurgia robótica, que é um avanço da videolaparoscopia. Também é uma câmera de vídeo e que conecta esses braços robóticos, onde o cirurgião tem o controle de todos os movimentos desse braço robótico. Sendo assim,
uma cirurgia mais precisa, mais delicada. Como eu falei, é um avanço da videolaparoscopia. Então, idealmente, a cirurgia para endometriose tem que ser feita dessas duas formas. Infelizmente, não há uma prevenção para a doença. O que nós fazemos, o que é orientado a fazer, o que os estudos mostram é a paciente ela tem que mudar os hábitos de vida. Nós sabemos que a alimentação afeta a doença, ela piora os sintomas, o sono. Se a paciente dorme pouco, isso também afeta a doença, porque no sono nós produzimos os hormônios necessários para o anti-estresse, antioxidantes, a relação interpessoal, atividade física, o consumo de álcool, o tabaco, tudo isso pode influenciar negativamente e pode fazer com que a doença progrida mais rápido e principalmente influencia nos sintomas das pacientes. Mas infelizmente ainda não existe uma forma de prevenir a doença.